E aí pessoal, tudo bem? O que uma das maiores verdades mentirosas da programação e o futuro dos sistemas operacionais têm em comum? Na minha máquina funciona é um dos maiores memes da história da programação. Com a evolução da tecnologia, especialmente por conta dos containers, essa frase deixou de ser tão utilizada assim. Ainda assim aparece de vez em quando, né? A ideia dos containers nesse âmbito é muito simples. Se só na sua máquina funciona, a gente vai enviar a sua máquina para o deploy. Simples assim. Claro que essa é uma super simplificação, mas tem tudo a ver com a pergunta que o membro do canal Renan Santos enviou para a gente no GeoLinux Responde desse mês. Existe uma vantagem prática do sistema ser imutável, como o Vanilla OS? Um Ubuntu imutável, todo um Snap seria mais estável? Essa é uma pergunta muito interessante, muito pertinente, porque apesar disso estar sendo discutido agora com sistemas de desktop com mais ênfase, a imutabilidade estava aqui o tempo todo e, como diz a Pitty, só você não viu. Hoje a gente vai explorar a imutabilidade de sistemas e como ela se relaciona com segurança, confiabilidade e praticidade para você que usa e para quem desenvolve esses softwares. Inclusive, um dos conceitos que eu quero abordar hoje é o de Defense in Depth. É um assunto um pouco mais recorrente no mercado ali de cibersegurança, mas que se relaciona diretamente com a ideia de imutabilidade. Mas eu não poderia fazer isso sem também agradecer a todos os membros do canal GeoLinux que tornaram esse tipo de conteúdo aqui possível. Todos os meses a gente faz um post na aba da comunidade aqui no YouTube que somente os membros podem ver, onde todos eles podem enviar perguntas e sugestões para conteúdos. Todos os meses eu também faço um vídeo respondendo basicamente todas as perguntas que são enviadas lá, que fica disponível apenas para os membros do canal também. Enquanto um ou outro assunto acaba se tornando um conteúdo disponível para todos, que é esse aqui que você está assistindo agora. Ser membro do GeoLinux é uma ótima forma de você conseguir acesso a conteúdo exclusivo e cursos, além de interagir com os outros membros da nossa equipe via Discord também, de uma forma mais direta, com outros benefícios bem legais que a gente preparou só para os membros. Ser membro também é uma ótima forma de você apoiar o nosso trabalho. Se você quiser se tornar um, é só clicar no botão Seja Membro aqui abaixo do vídeo, assiste o videozinho de apresentação que a gente preparou. Se tiver alguma dúvida, acessa também play.geolinux.com.br que tem um FAQ completinho por lá. Voltando agora, então, o que vem a ser Defense in Depth? Defense in Depth, ou defesa profunda, numa tradução mais livre, é um termo utilizado em cibersegurança para designar uma estratégia de defesa digital que consiste em múltiplas medidas complementares e suplementares até para proteger os assets de indivíduos e organizações. Apesar de soar um pouquinho complicado, a ideia central é simples e intuitiva até. Com múltiplas camadas e técnicas de proteção, se uma delas falhar, existe uma real possibilidade de mitigação de ataques através da utilização das outras. É como se você quisesse proteger o seu castelo. E para isso você colocasse uma bela e pesada porta de metal na entrada. Enquanto todos os muros são muito altos, no âmbito de Defense in Depth, além disso você teria talvez um fosso com crocodilos ao redor, guardas no castelo, arame farpado sobre os muros, sei lá. E o caminho para ele fosse feito de peças de Lego, não sei. Vocês já pisaram numa peça de Lego descalço? É horrível, imagino que seria uma ótima defesa. Mas brincadeiras à parte, essa é uma alegoria para mostrar que existem muitos fatores que precisariam ser comprometidos caso alguém quisesse invadir o castelo. Esse conceito se aplica à tecnologia e dados, e isso tem tudo a ver com imutabilidade, visto que segurança é um dos principais benefícios disso, apesar de não ser o único também. Mas tudo bem, respira, vamos dar um passo atrás. É importante que a gente desmistifique o termo sistema imutável, porque o nome não realmente faz total sentido e dadas as interpretações errôneas que eu vejo as pessoas tendo em relação a sistemas operacionais que usam essas técnicas, imutável é até meio enganador, porque os sistemas definitivamente não são imutáveis, mas talvez eles sejam pouco mutáveis ou mutáveis sob certas circunstâncias apenas. É fácil imaginar que, para um usuário de Linux comum, especialmente, ouvir que um sistema é imutável significa remover talvez a liberdade de customizar as coisas, o que não é necessariamente verdade. Em grande parte, o que muda é a forma de customizar as coisas e não a possibilidade. Sistemas diferentes podem tratar a imutabilidade de formas diferentes também, mas em geral, nós temos uma estrutura semelhante entre eles. Considere, digamos, uma raiz de um sistema Linux comum. Dentro do barra, nós temos uma abundância de pastas e arquivos. Nós temos um vídeo aqui no canal que te explica para que serve cada uma dessas pastas, inclusive caso você ainda não saiba.
Ao instalar um sistema operacional baseado em Linux qualquer, aí, tipo o Ubuntu, por exemplo, existe um estado padrão para todos esses arquivos. Porém, conforme você atualiza o sistema, instala novos softwares, novos arquivos vão sendo criados e modificados dentro dessas pastas. Caso você tenha acesso root ou seu usuário tenha privilégios de administrador, com o sudo no caso, você pode modificar qualquer arquivo na base do sistema operacional. Em geral, é legal você poder alterar qualquer coisa, mas em sentido prático você não realmente fica modificando arquivos em todas essas pastas o tempo inteiro. Geralmente as pastas onde você vai ter maior influência, sobretudo no desktop, residem dentro de alguns poucos diretórios, tipo a sua home, onde fica a sua pasta de usuário, onde você mantém os seus arquivos. Sistemas Linux tradicionais também costumam ser dependentes dos seus gestores de pacotes em um nível muito alto. Eles têm muita responsabilidade sobre a integridade do sistema no longo prazo. Os pacotes são atualizados individualmente e a tarefa do gestor de pacotes é garantir que nenhuma dependência se quebre nesse processo. Com a possibilidade de escrita na raiz do sistema, do ponto de vista de segurança, um atacante poderia modificar arquivos essenciais para o funcionamento do sistema operacional e explorar talvez algum tipo de falha, por mais seguro que Linux já seja. Como os softwares não são compartimentados com a permissão adequada, você pode coletar dados de outros programas também, o que é um problema sério de segurança. E por isso você deve evitar expor o usuário root, por exemplo, a todo custo. Eu poderia continuar descrevendo aqui características de um sistema Linux tradicional, mas acho que isso que eu falei já é o suficiente para a gente fazer um comparativo básico com uma distro imutável. Especialmente a forma de funcionamento e gestão de softwares em um ambiente imutável assim é um pouco diferente. Num sistema imutável, a raiz do sistema está em modo read-only geralmente, ou seja, apenas leitura. Pode ser interessante você conferir o nosso vídeo a respeito de permissões para ter uma compreensão melhor sobre esse assunto, o link vai estar aqui na descrição. Na prática, um sistema que é read-only significa que nada pode ser gravado na raiz dele de forma permanente, ou seja, um hacker que estiver tentando atacar um sistema desse tipo não vai conseguir colocar um script para iniciar junto com o sistema operacional, porque é impossível criar ou modificar um arquivo na raiz de um Linux desse tipo. Porém, escrever arquivos na raiz não é necessariamente algo atrelado a uma atividade maliciosa. No sistema operacional Linux normal, quando você instala um software, ele pode jogar alguns arquivos em pastas diferentes, tipo no /bin, no /usr, no /var, no /lib, depende do programa realmente. Numa raiz imutável não é possível colocar arquivos, instalar programas dessa forma. Mas isso não é um bug, isso é assim por design, porque a ideia é usar essa mesma lógica de segurança para os apps. Se o sistema é read-only, os apps também vão ser. No Linux, esses são os Flatpaks e os snaps atualmente no âmbito de desktop, e isso são containers também, especialmente Docker no caso de servidores, mas não se limitando a isso necessariamente. É válido observar que nem todas as pastas da raiz de um sistema imutável vai ser read-only, especialmente em um sistema onde a interação com o usuário vai ser mais constante, como é o caso de um sistema de desktop. Por isso, certas pastas, como a sua home, o /var, por exemplo, podem ser passíveis de algum tipo de escrita. Os softwares vão ser instalados e alocar arquivos somente nas pastas nas quais eles têm permissão para isso. No processo de atualização de um sistema imutável, geralmente se trabalha com um conceito de imagens do sistema. Então, ao invés de utilizar, digamos, o gestor de pacotes e atualizar arquivo por arquivo, pacote por pacote, se baixa toda uma nova imagem completa, na qual é possível você dar boot com todas as modificações novas. Assim como é possível fazer rollback, que é o processo de voltar a utilizar a versão anterior, caso tenha algum tipo de problema. Digamos então que, de alguma forma, um hacker conseguiu rodar algum app malicioso em tempo real em um sistema Linux. Supostamente basta reiniciar o sistema e a ameaça foi removida. E isso é uma vantagem imensa, meus amigos. Em sistemas que não requerem muita interação humana, como os próprios servidores, ou melhor até, sistemas que vão rodar em dispositivos inteligentes, os sistemas serem imutáveis é uma vantagem incrível, uma vantagem sem par. Eu vou tentar fazer uma lista aqui. Em geral, os pontos positivos de um sistema imutável são a segurança, já que um sistema imutável não pode ser modificado, isso elimina o risco de modificações não desejadas acontecerem em um produto, ou reduz o risco de malware, como um ransomware, por exemplo, conseguir fazer algum estrago permanente.
A confiabilidade do sistema também é um outro fator e ela aumenta. Por padrão, quando você faz o design de algo, é importante considerar que ele pode vir a falhar de alguma forma em algum momento que você não conseguiu prever. Por esse motivo, o plano de contingência deve ser eficiente o suficiente para contornar qualquer dificuldade de forma independente. Sistemas imutáveis geralmente têm mecanismos que permitem um rollback de aplicações e do próprio sistema como um todo, permitindo que você volte a um estado anterior em caso de necessidade, permitindo também alguns backups mais rápidos também. Eu dei um exemplo prático disso nesse vídeo que a gente publicou lá no GeoLinux Labs, que é o outro canal do GeoLinux aqui no YouTube, sobre como fazer rollback de Flatpaks. Vale a pena conferir, o link vai estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito por lá, se inscreva também porque é muito legal. Outro ponto positivo, que pode até não parecer à primeira vista, como tudo que é novo, mas um sistema imutável tem uma gestão simplificada, tanto para os usuários comuns e leigos, mas especialmente para quem desenvolve. Exemplos de sistemas que são imutáveis e têm a sua raiz em modo read-only, talvez você não saiba, incluem o SteamOS da Valve, que roda no Steam Deck, o Chrome OS e o Android do Google, o macOS da Apple, além de vários outros sistemas que rodam em dispositivos inteligentes, como TVs, geladeiras, relógios, enfim, qualquer um desses dispositivos inteligentes que você pense, robôs de fábricas e coisas assim. As pessoas já usam sistemas imutáveis há muito tempo e nem sabem muitas vezes, mas para os desenvolvedores é algo ainda mais importante e útil. Para isso a gente precisa entender aí a lógica de containers de software que com certeza o Docker ajudou a popularizar. Nós podemos pegar uma imagem qualquer lá no Docker Hub como o Alpine Linux, que é uma das mais famosas, inclusive. A gente tem vídeo aqui no canal a respeito do Alpine Linux também, para você conhecer. É um projeto super legal, uma distribuição super compacta e enxuta. Como o Alpine Linux é muito pequeno em termos de tamanho de megabytes mesmo, ele pode servir para várias coisas diferentes. Uma imagem do Alpine não é feita para ser modificada necessariamente, mas você pode instalar ela e instalar os recursos que você precisa. Porém, algumas pessoas precisam, digamos, do Node.js para desenvolvimento. Então, ao invés de instalar o Alpine e depois instalar o Node no Alpine, a lógica das imagens permite que você crie uma nova imagem já com as modificações prontas. É assim que nasce a imagem de Docker do Node, por exemplo, baseada no Alpine. Assim que utilizar o Node, vai simplesmente fazer isso diretamente, sem precisar passar por um processo de configuração. E todo mundo vai ter a mesma experiência, pelo menos de começo. Esse mesmo conceito vai se aplicar num desktop Linux imutável, como o Fedora Silverblue ou mesmo o Vanilla OS. Pensa só, quando uma nova atualização acontecer, ao invés de atualizar cada um dos arquivos e pacotes dentro do sistema de forma manual, é mais fácil substituir a imagem base com todas as novidades como um todo e deixar numa camada acima delas customizações e arquivos dos usuários. Isso não é exclusividade dessas distros, como eu disse, outros sistemas já fazem isso também. O macOS da Apple tem uma mecânica bem interessante e peculiar para fazer essas atualizações, mas que funciona até de uma forma parecida dessas do Linux. No Mac, de forma simplificada, a pasta de usuários, onde tem os arquivos das pessoas, enfim, além de serem criptografadas, fazem parte de um compartimento diferente do resto do sistema, digamos assim. Quando uma nova atualização acontece, sai um novo macOS, sei lá, e por isso os updates do macOS geralmente têm o tamanho de um sistema operacional inteiro, porque de fato ele está baixando uma imagem inteira do macOS, ele desconecta o volume dos usuários do sistema, remove a imagem antiga e coloca a nova no lugar com todas as mudanças que foram feitas. Para os desenvolvedores, isso significa que todas as estações, todos os Macs nesse caso, vão estar rodando exatamente o mesmo software com as mesmas configurações. Algo que é muito mais fácil de reproduzir caso algum tipo de bug ocorra, já que não vai precisar ser avaliado que modificações os usuários eventualmente fizeram no sistema, mesmo que sem querer, para tentar fazer um diagnóstico. Algo que pode acontecer muito no mundo Linux. Isso não tira a liberdade do usuário de customizar algo, no entanto. Geralmente você pode contornar a base read-only de formas diferentes. Isso depende um pouco do sistema e do método de imutabilidade que está sendo utilizado. O SteamOS, por exemplo, tem um comando muito simples para fazer isso, que é associado ao modo desenvolvedor da distro. No Fedora Silverblue é esperado que você faça package layering, ou que você crie uma imagem customizada com os detalhes que você quiser alterado. Então use ela para substituir a base do seu sistema. Isso na verdade é exatamente o que uma comunidade no entorno do Fedora Silverblue chamada Universal Blue vem criando.
É um projeto super legal para você conhecer, eles criam imagens customizadas do Fedora que podem ser utilizadas como alternativas. Essas imagens podem já vir prontas com certos softwares e componentes, como os drivers proprietários da NVIDIA, por exemplo. Ou podem vir até com outras interfaces gráficas. Imagina que você pode mudar do GNOME para o KDE sem precisar se preocupar com dependências ou aplicativos duplicados, basta rebootar e logar numa interface completamente nova. Só que vai ser o mesmo sistema, mesmos arquivos, mesmos programas, especialmente se eles forem Flatpaks. Parece até um negócio meio mágico. Outra vantagem da imutabilidade está na redução de downtime. E aqui você tem que lembrar que Linux é primariamente utilizado em servidores, onde ficar fora do ar pode representar uma perda de dinheiro considerável, dependendo do projeto, claro. Foi estimado, por exemplo, em 2015, que cada minuto da Amazon fora do ar custava para eles mais de $200 mil, um valor que provavelmente aumentou quase 10 anos depois. Sistemas imutáveis são automatizados geralmente para manutenção também. E muito como containers, você consegue substituir uma imagem quebrada por outra em produção, com o mínimo de downtime possível. Inclusive, é uma realidade não só no mundo Linux, mas no mundo de sistemas operacionais em geral, essa questão de você ficar às vezes um pouco receoso sobre se vale ou não a pena fazer uma atualização. Será que se eu atualizar isso aqui vai quebrar alguma coisa? A verdade é que com um sistema imutável você não precisa ter esse receio, você pode deixar até os updates automáticos ativados, porque se algo der errado você pode voltar para a versão anterior num simples reboot. E para você entrar na versão nova, geralmente precisa fazer um reboot novo para recarregar essa imagem. Reduzir custos é outro benefício. Um sistema read-only como o Fedora Silverblue ou o Vanilla OS, utilizando pacotes Flatpak, significa que é necessário gastar menos tempo na manutenção de programas, já que eles nunca vão ser diferentes. Problemas como o famigerado "na minha máquina funciona" deixam de existir ou são, no mínimo, muito reduzidos, já que o mesmo software é disponibilizado para todos. O mesmo Flatpak que vai para o Fedora Silverblue vai para o Vanilla, vai para qualquer distro. Do ponto de vista de Enterprise, ainda é possível mencionar como algo positivo a questão de escalabilidade da coisa. Se eu tenho um servidor que precisa ser configurado de uma determinada forma, com determinados softwares, e eu preciso de mais servidores desses para manter o meu site no ar, basta fazer deploy de uma imagem customizada, já que não existe variação em sistemas imutáveis, rodando em containers justamente. Não à toa, praticamente toda gigante de tecnologia tem seus Linux imutáveis, como o BottleRocket da Amazon, a Oracle, que tem uma versão do Oracle Linux, o Red Hat, que tem o Red Hat Core, a VMware, que tem o Photon OS, a Canonical mesmo tem o Ubuntu Core, que já é um sistema imutável, só que ainda não é o sistema que as pessoas utilizam no desktop, não é o Ubuntu Desktop, por enquanto, já que ano que vem nós devemos ter a primeira versão do Ubuntu Desktop usando tecnologia Snap para imutabilidade como uma alternativa à LTS tradicional. Apesar de várias vantagens, especialmente do ponto de vista de engenharia e segurança, existem alguns contras de sistemas imutáveis que é importante a gente pontuar também, afinal sempre tem, né? O primeiro ponto eu diria que é a própria curva de aprendizado, inegavelmente. Eles funcionam de uma forma diferente, mas esse ponto só é relevante para quem é um usuário avançado ou profissional. São poucos os usuários de Android que estão reclamando que o sistema é imutável, se é que tem algum, né? E para quem é profissional, a realidade é que a gente precisa se adaptar. Não dá para esperar que a tecnologia não evolua e se modifique com o tempo e que ela se molde aí, que ela não se molde, melhor dizendo, às novas demandas. E entre você e eu aqui, algo que no fundo a gente sabe, tecnologia muda constantemente. Então, é isso. Existe uma limitação nas customizações, também é um ponto negativo, ou ao menos a forma de customizar se modifica. Talvez fazer ajustes em imagens de sistemas operacionais seja menos noob-friendly do que simplesmente modificar um arquivo no sistema diretamente, te obrigando a aprender uma nova forma de fazer as coisas, o que acaba voltando ali à questão da curva de aprendizado, mas naturalmente algumas distros vão continuar funcionando da forma tradicional, antiga, por muito tempo. É só você ver como o Slackware funciona até hoje. Um sistema imutável, para ser prático, também requer que os apps sejam transformados em algum tipo de container, tipo Flatpak, Snap, AppImage, Docker, enfim. E naturalmente, nem todos os apps vão seguir essa lógica, pelo menos não instantaneamente, especialmente no momento transitório como esse que a gente está vivendo. É bem possível que algum software que você precise ainda não esteja disponível nesses formatos. Isso pode ser um real problema para algumas pessoas, enquanto para outras
Não é um problema agora, tudo depende de quais softwares você precisa, ou que softwares você gosta de utilizar, do que você depende para trabalhar. Outra desvantagem é, na verdade, um efeito colateral de umas coisas que são boas, que é ter essa redundância e ter essa resiliência, acaba gerando também uma maior necessidade de consumo de espaço em disco. Uma atualização de sistema que envolve o download de uma imagem completamente nova pode acabar sendo bem maior do que se fossem apenas atualizações individuais de pacotes ou alguma coisa assim. Mas existem considerações a serem feitas. A tecnologia ela não fica estática, não é como se fosse ficar assim para sempre. Não só existe o conceito de atualizações Delta, como eu expliquei no vídeo do Linux da Intel, onde somente as partes modificadas das imagens e dos pacotes são baixadas, como mesmo que nós não tivéssemos um recurso assim, a benefício de garantir que o update seja perfeito e igual para todos os usuários, o malefício do espaço vai ser relevado por basicamente todos os desenvolvedores. Não faria sentido ser de outra forma. Uma coisa que deve ser considerada também é que todas as inconveniências que você eventualmente encontre, especialmente hoje em dia, ao utilizar um software por ele ser em Flatpak ou Snap ou pelo sistema ser imutável, tirando as restrições envolvendo segurança, que geralmente são assim por design, devem ser consideradas como um bug desse processo, algo que deve ser corrigido e melhorado conforme essas tecnologias recebem adesão. Um tema não funcionar, um ícone ficar quebrado ou qualquer coisa assim, não é o comportamento esperado, não é como se fosse ficar assim para sempre. E se for parar para pensar, francamente, o quanto antes as pessoas voltarem os seus olhos para esses formatos novos e passarem a utilizar no dia a dia, antes esses problemas devem receber atenção também, porque vão gerar maior demanda. Uma forma de imaginar a praticidade de um sistema imutável versus um modelo tradicional de distribuição ou de sistema é imaginar um bolo com umas velinhas sobre ele. O bolo e as suas camadas é o sistema operacional. As velinhas no topo são os seus arquivos e os softwares que você gosta de instalar. Imagine agora que eu quero atualizar o meu bolo. Eu quero que o meu bolo de chocolate se transforme em um bolo de morango, quem sabe? Num sistema tradicional, o que a gente teria que fazer seria tirar a camada de chocolate do meio do bolo e tentar colocar a camada de morango com o bolo montado, sem tirar as coisas de cima. Provavelmente não ia dar muito certo, né? Se ficasse em pé ia ser uma grande coisa. No modelo com sistemas imutáveis, basicamente você tiraria as velinhas de cima desse bolo, trocaria o bolo por completo por um que já tem a camada de morango e colocaria as velinhas de volta. Um processo com muito menos bagunça e com muito menos chance de dar errado, apesar de que agora você tem 2 bolos e aí pode ser um tipo de desperdício de espaço, como a gente tinha falado. Me deu vontade de comer bolo agora. Enquanto eu vou na padaria, por que você não aproveita e vê esse vídeo aqui sobre o NixOS? Ele consegue implementar esses conceitos de imutabilidade de uma outra forma. Obrigado aí pela pergunta, Renan, e a gente se vê na próxima, galera. Valeu! Bolo.